Boa tarde a todos, muita paz, que o Mestre Jesus ilumine e ampare a todos nós. Na tarde de hoje temos a nossa irmã Léo, que vai falar sobre a fé e esperamos que traga para a gente um despertar bem forte para compreender mais lições. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, envolve nossos corações com tuas bênçãos de paz, de harmonia, de equilíbrio, fortalecendo e iluminando. E ilumina em especial a nossa irmã, que é usada a palavra. Ela tem a palavra simples, esclarecedora para todos nós. E assim seja. Que assim seja. Boa tarde. Começo pedindo desculpas pelo atraso. A gente se programa de um jeito, mas não se programa o suficiente para não estar... para não acontecer os imprevistos e a gente acaba se atrapalhando, não é? Eu tenho a proposta de me comprometer de estar aqui nos sábados às 15h30. Mas às vezes acontece algumas coisas, hoje chegou uma visita inesperada e deu trabalho. Mas não dá pra gente mandar a pessoa embora, né? E aí a minha sorte é que minha nora chegou e assumiu e aí eu consegui me organizar. Então, perdoe-me esse atraso. Mas enfim, que Jesus nos abençoe, nos oriente e que a gente possa refletir sobre esse tema e nos fortalecer nessa compreensão. O nosso tema de hoje é fé. A gente vai refletir um pouquinho, adentrar um pouquinho mais sobre esse tema, dentro do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema A Fé que Transporta as Montanhas, e uma passagem que está na Bíblia, no Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Essa é a nossa base do que a gente vai conversar nessa tarde, que a gente possa sair daqui hoje mais fortalecido e mais determinado a vivenciar esses ensinamentos. Para começar, vamos entender os significados, não é? Então, o que é que significa a palavra fé? No dicionário, ela tem 5 significados diferentes, não é? Ela pode ser adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Então, é uma adesão do espírito, é uma percepção espiritual àquilo que o espírito conhece como sendo verdadeiro. Não é? Pode ser um sentimento de quem acredita em princípios religiosos. Então, é a fé cristã, é a fé católica, quando a gente refere-se assim, né? A gente não diz, a minha fé é uma fé católica. Não, a minha fé é cristã, é islâmica, é judia e assim por diante. Não é? Então, é um princípio religioso. Não é? É uma virtude teológica, ou seja, a fé ela é uma virtude. Então, se ela é uma virtude, já temos inerente dentro de nós, mas precisamos desenvolvê-la, não é? E é estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Eu gosto dessa última definição, que é uma atitude. Né? Então, se a fé é uma atitude, é um movimento. Já não é algo em que fica ali paradinho, esperando que aconteça. Então, muitas vezes a gente ouve assim, em momentos assim inesperados, aí as pessoas fazem pela fé. Normalmente numa discussão, quando não se chega a um acordo, pela fé, como se fosse algo assim inerte, algo parado. E eu gosto dessa definição, que é uma atitude de quem acredita ou de quem tem esperança. Achei interessante, que é um movimento, não é? Mas é um movimento feito pelas pessoas que acreditam em algo ou têm esperança. E puxando lá para o primeiro, que é a adesão absoluta do espírito, não é? Então é uma adesão, algo que o espírito se dedica, não é? E que considera verdadeiro. Então, juntando uma definição com outra,
mas um movimento para desenvolver, se é uma virtude é interior, dentro de nós, aquilo que vai nos permitir encontrar, compreender o que é verdadeiro. Então, seria essa a minha definição de fé, não é? E aí, dentro dessa compreensão, a gente vê que a fé, ela sai do campo material. A gente, quando pensa em fé, a gente sempre pensa algo voltado para a espiritualidade, não é? E só que a gente pensa sempre, não sei se a gente pensa sempre, mas alguns de nós pensam sempre assim, no que é impossível. É porque é impossível, então só a fé. E a gente sempre vai colocando algumas questões no campo do impossível. Mas se a fé é uma atitude, é uma ação proativa para alcançar algo em que se acredita ser verdadeiro, não deve ser impossível. Porque Deus jamais colocaria como meta alcançar algo que é impossível de ser alcançado. Deve ser desesperador buscar algo que é impossível de ser alcançado. Então, não deve ser impossível alcançar aquilo que a gente se propõe a alcançar. E é por isso que eu amo a doutrina espírita. Reencarnação. Quando a gente pensa nessa questão da reencarnação, o impossível ele fica mais próximo. Por quê? Porque aquilo que aparentemente hoje não é realizável, em algum momento vai ser. No campo das virtudes, aquilo que a gente ainda não consegue praticar, aquilo que a gente ainda não consegue compreender, hoje, em algum momento, nós conseguiremos. Então não é impossível. Por isso que o Espiritismo ele traz essa chave da reencarnação para nos deixar mais esperançosos. Não é isso? Esperançosos naquilo que nós acreditamos. Não é? Então a fé ela é o tesouro da alma. Lembra que a gente tem conversado? Alma, espírito encarnado? Então, a fé é um tesouro. Né? Aquilo que está ali bem guardadinho, que a gente vai utilizar quando as nossas forças nesse campo, não é? A gente faz o que está ao nosso alcance e todo o resto não será dado por acréscimo. Então, naquele momento em que a gente não sabe mais o caminho, aí a gente se acalma, eleva o pensamento e pede essa ajuda. E se a gente estiver nesse caminho de perceber a ajuda, o esclarecimento, a orientação dos benfeitores espirituais, a gente vai ter a condição de continuar naquela tarefa. Quer dizer que vai ser resolvido? Não necessariamente. Porque a solução dos nossos problemas, os benfeitores mesmo dizem, aquilo que é daqui é para que a gente resolva. O que está no plano material é para que nós resolvamos. E o aprender a resolver é que faz com que a gente evolua. Aquilo que a gente aprendeu hoje, amanhã não é mais desafio. Então, todos os dias a gente aprende alguma coisa. E aquilo que a gente aprendeu hoje, amanhã faz com mais facilidade. Então, rogar ao Pai o amparo quer dizer que nossos problemas serão eliminados? Não. De jeito nenhum. Por quê? Porque nós precisamos evoluir. E as dificuldades, as vicissitudes nos fortalecem nesse sentido, nos ajudam a compreender a necessidade que temos de trabalhar alguma coisa dentro da gente para prosseguir, não é? Então, dentro desse trabalhar, a passagem de Tiago é assim, como se conquistar a fé? E aí, na verdade, é uma leitura que Emmanuel faz, né? Do livro Boa Nova. Então, a passagem de Tiago é assim. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Quem já ouviu essa passagem? A fé sem obras é morta. Eu já ouvi muitas vezes e demorei muito para compreender. A fé sem obras é morta. E lá mais adiante, nós temos uma outra passagem também que fala, também Tiago, né? Você vem com a sua fé sem obras e eu mostro a minha fé com as obras. E aí a reflexão que Emmanuel faz é acerca do trabalho de Jesus.
que Jesus não é o nosso maior exemplo de fé e de obras. Jesus o tempo todo, ele falava, mas ele trabalhava. Ele não ficava lhe dando conselhos. Ele exemplificava na prática o que era possível fazer. Então, só falar daquilo e ficar esperando que as coisas aconteçam é uma fé sem obras. E a fé é a atitude daquele que acredita e tem esperança. Então, a fé pede um movimento. E que obras serão essas? E aí a gente traz na reflexão de Emmanuel. Emmanuel diz assim: a fé não pode ser inoperante. O ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Então, a fé não pode ser inoperante. Então, a fé não é algo estagnado, não é algo parado. Inoperante é aquilo que não está operando, que não está se movimentando. E aí ele completa. O ideal mais nobre, por mais nobre que seja o seu ideal de amparo, de ajuda, não é? Se não tiver um trabalho que o materialize, é como que o materialize em benefício de todos. É como uma paisagem, uma bela paisagem, mas improdutiva. É você ter um quadro caríssimo em casa, sem nem saber o que é que significa, não conhece a história do pintor. Ah, eu tenho um Picasso. Mas quem é Picasso? Sei não. Sei que o cara foi caríssimo e tá aí, todo mundo diz, uau, você tem um Picasso. Não? Então é uma paisagem produtiva. Você tem porque disseram para você que é bacana ter, mas não buscou saber mas está lá, para todo mundo saber, né? Então, essa fé inoperante é morta. É uma fé que não produz frutos. E nós estamos aqui com a proposta de produzir frutos, não é? E aí, se a fé, ela é do espírito, né? Da alma, é aquela alma que tem a fé, não é? Então, é uma conquista do espírito. E ela é relativa à nossa caminhada. Então, tem pessoas que já têm aquela fé estabelecida, já não tem dificuldade, não tem problema, nada derruba. A pessoa está sempre ali, né? A gente tem no Antigo Testamento o caso de Jó, né? Que perde tudo e depois recupera. Mas a gente tem na nossa vida diária pessoas que a gente conhece que não se deixam abater. É a maioria? Não. Por quê? Porque é uma aquisição do espírito na sua caminhada evolutiva. Então, através das reencarnações, esse espírito vai se melhorando, vai compreendendo, vai superando as dificuldades e vai avançando no trabalho no bem, se fortalecendo e, consequentemente, a esperança, não é? Essa esperança de saber dentro de si que vai passar. Tá difícil? Tá. Não tá fácil? Não. Mas em algum momento as coisas vão se modificar. Nessa encarnação? Não sei. A gente não tem essa certeza. Tem pessoas, tem provas, tem situações que passam uma encarnação, 2, 3. Mas em algum momento ela vai ser superada. É essa a esperança. De que em algum momento aquilo que está doendo, que está machucando, que está fazendo sofrer, vai ser superado. Que momento é esse? É impossível da gente dizer, porque aqui não nos é dado a condição de adivinhar. Nós não fomos feitos para adivinhar. Então, só o tempo é quem vai dando a quem está passando por aquelas situações a condição de perceber que está melhor, que está começando. E é só cada um é que sabe. Ninguém vai saber dizer quando passa, se já passou. Cada um é que sabe de si. Então, a fé é uma conquista do espírito, não é isso? Na sua caminhada evolutiva. Então, alguns já têm essa fé inabalável, essa fé raciocinada, reflexiva, que sabe diferenciar aquilo que é dogma, aquilo que é preconceito e aquilo que realmente é uma verdade espiritual. E outros não, outros estão caminhando e ainda precisam dos dogmas, ainda não se veem enquanto pessoas preconceituosas, não é? Mas é a caminhada de cada espírito no seu caminho evolutivo, não é?
E como a fé sem obras ela é morta, então a fé ela precisa de trabalho. Ela tem que ser trabalhada. Então a fé ela se desenvolve através do trabalho no bem. E aí vem a grande pergunta. Trabalho no bem é que trabalho? O que é trabalhar no bem? E aí eu fui jogar lá nas internets, né, nos nossos universitários, e aí pedi lá para trazer isso de uma forma mais didática, né? E aí ele diz assim, que todo o serviço, tudo o que você faz na sua vida diária, em bem do próximo, é trabalho no bem. Independente se é um trabalho material, se é um trabalho espiritual no campo ou emocional, dependendo da crença de cada um, não é? Independente se você tem religião, se você é ateu, agnóstico, ou seja lá o que você for. Cada vez que você para a sua vida, 1 minuto, 1 segundo, 1 hora, em prol de alguém, em prol de ajudar alguém, de forma desinteressada, você está trabalhando no bem. E aí o que acontece? É esse trabalho no bem que te fortalece, que faz você se animar, que faz você olhar, que nos faz, né? Olhar o mundo de forma diferente. É esse trabalho no bem que faz com que a gente se alimente de coisas boas. Né? Às vezes você está... Aqui em Triunfo isso raramente acontece, mas num grande centro, uma pessoa, né, vai atravessar uma rua naquele trânsito maluco e você vai atravessar e você espera um pouquinho e atravessa aquela pessoa que quer passar 1 hora ali. E aí você atravessa com ela. É trabalho no bem. Não passar com aquelas motos loucas, como se estivesse sozinho no trânsito em Triunfo. E lembrar que você não é a única pessoa no trânsito, que o trânsito precisa que todos se comprometam com ele para que ele flua. Trabalho no bem. Então, são coisas tão simples que é até inacreditável. É só isso? É. E aí é quando a gente lembra, né, da infinita bondade de Deus. São coisas simples. Não nos é pedido nada mirabolante. Quando a gente para compreender o Evangelho na sua essência, não é? Naquilo que é colocado para a gente, a fé sem obras é morta. Que obras? Está nos pedindo a fazer o quê? Que a gente pare um pouquinho de pensar muito na gente e pense um pouquinho mais no outro, para que a nossa convivência seja mais saudável, para que a gente possa viver de forma mais harmônica. É isso que essa passagem fala, não é? E assim, a gente sempre acha, muitos de nós ainda achamos o quê? Que se a gente proclama, né? A gente abre a boca e diz, eu sou de determinada religião, ou convertido, ou batizado, dependente da forma, eu já estou lá com tudo resolvido e a partir daí Deus vai resolver tudo para mim. Pronto. Ah, mas, né, salvo. Estamos salvos todos, não é? Pelo sacrifício expiatório de Jesus e não tem mais problema. Agora é com Deus, com Jesus e com benfeitores espirituais. Grande equívoco. É o nosso maior equívoco. É transferir responsabilidade. Na transferência de responsabilidade, nós abrimos mão dessa condição de receber as bênçãos. Por quê? São duas coisas, né? O que é que Jesus nos diz lá, né? As bênçãos, né, serão nos dadas segundo as suas obras. Então, é o meu trabalho que vai dizer o meu grau de merecimento. É o meu esforço. Porque quando a gente fala assim, aí tem que ser perfeito. Não. Eu ainda não consegui achar nas escrituras um lugar onde está escrito tem que ser perfeito. Em canto nenhum, ainda não achei. Quem achar me avise. Não achei. Não tem escrito em canto nenhum e nem nada. E nem em outras literaturas, autoajuda e outras coisas mais que a gente vai lendo para ver se a gente consegue encontrar um caminho. Em canto nenhum está dizendo, seja perfeito. Nenhum. Então não é isso que é esperado nosso, perfeição. É esperado o quê? Esforço. Esforço interior. E o esforço é meu. E aí é onde vem a grande confusão. Porque o esforço é meu, eu me esforço. E aí, às vezes, o meu esforço não é suficiente para o outro. O outro acha que eu não estou me esforçando. E o que é que eu posso fazer?
Absolutamente nada. Eu não tenho controle sobre isso. E aí a gente se liberta. Isso é libertador. Compreender que aqui, o irmão falou um dia desses, né, numa palestra aqui, sobre a questão de quem é que a gente vai levar quando a gente for para o mundo espiritual. Vai levar quem? Vai levar os filhos, os amigos, os amores. O que é que você leva? No campo material, absolutamente nada. Nem os filhos, nem nada. Marido, esposa, nada. No campo material, a gente não leva nada. O que a gente vai levar é aquilo que a gente adquiriu de bom ou aquilo que a gente não conseguiu adquirir. Que vai precisar continuar trabalhando. É o que a gente leva, cada um. É individual, a mala minha, só eu carrego. Então, a gente se liberta da expectativa do outro. Porque por mais que a gente tenha compreendido, não sei se a palavra pode ser essa, porque quando a gente compreende, a gente coloca em prática. E a gente sabe, em algum campo, que a expectativa não é uma coisa boa. Mas, infelizmente, ainda geramos expectativa em relação a nós mesmos. Já é um peso. A gente gera expectativa, a gente se cobra, porque a gente não faz isso, porque a gente não faz aquilo, a gente já se cobra. E aí, de quebra, a gente ainda quer atender a expectativa do outro. Saúde mental? Zero. Não tem quem alcance nesse patamar saúde mental. Porque a gente quer se agradar dentro daquilo que a gente se propôs e a gente já quer agradar o outro. Quando a gente não está conseguindo nem se agradar no sentido de fazer aquilo que a gente se propôs. Então, a fé faz com que a gente se desprenda disso. Porque ela me diz o quê? É uma atitude de quem acredita e de quem tem esperança. É uma caminhada evolutiva do espírito. E cada espírito é um degrau. E ela precisa de obras. Ela precisa que você se mova em direção ao progresso. É um movimento progressista. É olhar para trás, lembrar passado. Eu fiz até ontem. Hoje eu não faço mais porque já entendi hoje que eu não devo agir dessa forma. Então, a partir de hoje, de agora. Entendi. Não faço mais. E aí eu fico lá pensando, não, mas eu fazia assim, mas não faço mais. O passado ficou lá. O passado, ele é uma reflexão. Quando a gente está aprendendo, né, alguns conteúdos novos, aí tem um de definição de história, que diz que a história, ela não se preocupa com o passado, porque ela não tem a condição, o historiador, ele não muda o passado. Não tem como o historiador, aquele profissional que é preparado para compreender os processos históricos, ele não muda o passado. Ele consegue mudar o presente. Então, ele aprende com o passado, ele reflete sobre o passado, estuda o passado para entender por que aquelas coisas aconteceram, porque elas aconteceram. Então lá, está registrado. Se é histórico, está registrado nos livros, se é da nossa vida, está registrado na nossa consciência. Aconteceu. E a gente não vai mudar aquilo que aconteceu. Mas a partir do que aconteceu, a partir da nossa compreensão do que aconteceu, a gente muda o que está acontecendo agora. Então é essa atitude proativa. Não é? Então, é preciso o quê para ter fé? Acreditar. Acreditar o quê? Em dias melhores. Porque a partir do momento que eu acredito em dias melhores e que eu sou responsável, lembra? Não é morta, não. Não é sentar lá. Dias melhores, que bom, vão chegar. Tem que ter atitude. Dias melhores virão. Por quê? Porque eu já entendi a caminhada que eu fiz até aqui. Ou eu nem entendi ainda não consegui entender a caminhada que eu fiz até aqui. Mas vou começar. Como é que eu posso fazer diferente? Será que eu posso fazer diferente? Refletir. A primeira ação de transformação é a reflexão. Se não há reflexão, não há mudança. Se a gente não para refletir sobre o que foi até ontem, hoje a gente não faz diferença. A nossa diferença, a diferença é para a gente. Consequentemente, a gente acaba fazendo diferença na nossa rede. É interessante. À medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai se melhorando, à medida que a gente vai sendo, assim, adquirindo e vivenciando
essas aquisições no campo do bem, no campo do trabalho do bem, a gente vai sim melhorando o ambiente em que a gente está. É impressionante como isso acontece, não é? Mas parte da gente, não parte do outro. E aí, se cada um tiver essa tomada de consciência e fizer a sua parte, a gente vai sim ter esse mundo melhor que a gente quer ter. Todo mundo quer um mundo melhor. Mas o que a gente está fazendo na prática, na nossa prática diária, não é? E aí ele fala que a fé, essa aquisição, essa atividade no bem, ela vai ser dividida no campo material e no campo espiritual. No campo material é esse fazer diário, é o nosso fazer diário, é no nosso trabalho. A gente trabalha, qual é a sua profissão? Sei lá, o que você fizer, faça da melhor forma e faça sempre com a intenção de que aquilo faça a diferença na vida de alguém. Sempre. Esse é o melhor que eu posso fazer e a minha intenção é que isso que eu estou fazendo hoje faça a diferença na vida do outro. Porque eu estou prestando serviço para alguém e que alguém que receba o meu serviço receba da melhor forma. Que ele realmente, por um momento ou sei lá por quanto tempo, faça a diferença na vida daquela pessoa. E aí no campo espiritual, a gente se fortalece. A gente se acalma, a gente serena, porque a gente está vendo na nossa vida individual, é a gente que está vendo que, bom, aquela pessoa deu um sorriso, pô, fulano nunca mais, fulano hoje olhou para mim, me deu um sorriso, me deu um bom dia, aquela pessoa nunca me deu bom dia, hoje passou por mim, me deu bom dia, que bom, deve ter feito alguma coisa para ela me olhar de uma forma diferente. É essa mudança sutil e que é diária e que a gente não está atento porque a gente está tão preso naquilo que não dá certo, que não está dando tempo para olhar para o que está dando certo. E muita coisa na nossa vida está dando certo, eu tenho certeza. Se cada um parar e olhar para o seu dia a dia, vai perceber. Aqueles erros que a gente cometia ontem, a gente não faz mais hoje. Aquela forma de tratar, de se tratar e de tratar o outro. Não é? Porque o cuidado, ele passa por mim, eu me cuido, tá? Eu preciso me cuidar primeiro, né? O reiki me diz isso o tempo todo. Eu cuido de mim para depois poder cuidar do outro. Então, quando eu me preparo para aplicar o reiki em alguém, eu preciso estar bem. Eu preciso estar, assim, sintonizada com as melhores energias para que eu possa ajudar. Porque se eu estiver agitada, estiver com ódio, com isso, com aquilo outro, que energia, né? Que canal de energia eu vou ser. Enquanto casa espírita, não é? A gente vem para cá, a vida está uma turbulência, mas aí a gente chega aqui e vai ficando, né? Faz a prece inicial, reflete nos estudos, conversa com um, conversa com outro, e a espiritualidade vai nos harmonizando. E aí a gente vai para o passe, e aí lembra, puxa vida, eu cheguei tão agitada, e já estou tão... Amém, né? Que a espiritualidade trabalhou em mim para que eu possa ajudar aqueles que estão passando ali que eu nem sei quem são e nem sei o que é que estão precisando. Quem sabe é a espiritualidade. Então a gente se coloca o tempo todo nessa sintonia de ser ajudado para poder ajudar. Então é uma corrente, não é? E essa corrente e essa compreensão, ela passa pela fé por conta disso, porque a fé é acreditar naquilo que é inacreditável, naquilo que para alguns está no campo do sobrenatural, do maravilhoso, e que a gente sabe que nem é sobrenatural, nem é maravilhoso. É um esforço íntimo, individual, de cada um em estar se esforçando sempre para estar nas melhores condições para receber esse amparo, para receber essa ajuda, para ter essa coragem de prosseguir. Que muitos de nós, em algum momento, titubia, né? Cansei, não quero mais. Mas aí, por alguma coisa, além das nossas forças, a gente é reabastecido de uma energia e diz, não, dá para prosseguir mais um dia, por mais um dia. Da onde vem essa força? Da onde vem essa energia? E por que uns conseguem e outros não? Não é? Então, essa fé que é raciocinada, que não é cega, que não é buscando milagre, que é buscando acontecer coisas que fogem do campo dos acontecimentos reais, não é? É uma fé raciocinada, é uma compreensão. E aí Kardec... Kardec nos diz assim, né? A fé espírita, essa fé
raciocinada, ela não pode ser prescrita, né? Não tem uma bolinha lá, vou para o médico, me dê aí um receituário para eu comprar na farmácia um envelopezinho com 10 comprimidos de fé para me tomar naqueles dias difíceis, né? E nem pode ser imposta, nem pode ser prescrita, nem pode ser imposta, não é? Por aquele que a tem. Então, veja só, a fé, eu tenho fé para os meus filhos, que eu os amo e eu gostaria que eles tivessem mais fé. Então, a partir de hoje, olha, todo dia, uma gotinha de fé, né? Ou então, você tem que ter fé. Bora comigo pro centro, para fortalecer na fé. Ah, vamos. Tem que ir, tem que estar lá. Porque eu tenho, quero que todo mundo tenha. Não pode. Isso não existe, porque ela é individual, não é? E ninguém pode dar a ninguém, né? É minha no sentido de que eu adquiri, eu estou adquirindo, não adquiri. Não tem, é como reforma íntima, não adquiri. Eu estou adquirindo, é um processo. Para que a gente chegue naquele topo lá, daquela fé inabalável, ela não vai ser do dia para a noite. Essa fé inabalável, aquela fé que supera todas as adversidades, é uma construção diária de pequenos passos, né? Pequenininhos, micros passos, mas vai chegar lá, né? E a fé é sinal evidente de progresso. Então, esse espírito, essa alma esperançosa, à medida que ela vai se fortalecendo, que ela vai se compreendendo, que ela vai entendendo por que está aqui, por que precisa passar por isso, por que está passando por isso. Precisa é um termo muito forte. Por que está passando? Não compreender? Não compreendi ainda. Sim, não compreendi ainda. Mas tem que passar, não tem? Então vamos. Da melhor forma, qual é a melhor forma? Serenidade, sempre. Dá para ter sempre? Não. E aí quando não tem, faz o quê? Apela para os superiores. Acalma. Veja, quando a gente faz uma prece, a gente tem que se acalmar. Ninguém consegue fazer prece falando rápido, agitado, né? E no que a gente se acalma, a gente já está mais sereno, a gente já está mais aberto àquilo que vem, que está fora, né? Que é exterior a gente, porque essa ajuda que vem por acréscimo, ela vem. A gente está fazendo aqui a nossa parte. Estamos ralando diariamente, superando, suportando, passando, mas tem momentos que a gente ainda somos muito imperfeitos, fraqueja. E aí a gente se acalma e roga ao Pai o amparo, não é? E aí o amparo vem. Ele vem como? Ele vem com aquela energia de serenidade, de paciência, de tolerância. Alguns de nós que está um pouquinho mais além, vai ouvir, vai perceber, cada um vai sentir, porque ela é individual, cada um vai sentir essa proximidade de uma forma diferente, vai sentir dentro daquilo que já compreende, não é? Então, dentro disso daí, a gente tem uma mensagem do Espírito Meimei, que eu acho tão linda, que ela fala sobre não percas a tua fé. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Eu achei tão poderosa essa passagem de Meimei, porque ela diz, né? Luta e segue. Porque todo dia, nem todo dia, tem semanas, meses, que são tão bons, né? Tão leves, que dá tudo certo.
Mas, de repente, parece que acontece alguma coisa, dá uma virada e a gente passa assim, um período tenso, um período difícil, um período desafiador. Mas aí vem o outro dia. Que outro dia pode ser amanhã, no campo temporal que nós estamos, mas esse outro dia pode ser a nossa próxima existência. Sem esquecermos nunca que nós somos reencarnacionistas. E ser reencarnacionista faz toda a diferença. A gente conversando com os jovens essa semana, jovens nascidos dentro da doutrina espírita, não é? E aí um deles fez uma reflexão dizendo assim, que nunca conheceu outra religião que não fosse o espiritismo. Então, desde pequenininho, tal, evangelização infantil, mocidade, né, palestrantes, encontros, tarará, tal. Então, hoje, ele olha assim, com gratidão por essa vida, diz que muitas vezes ele ficava assim, meio aflito, porque parecia que estava esperando dele uma perfeição que os outros não precisavam ter. Mas hoje ele tem uma tranquilidade de conhecer, não é de saber, é de conhecer fundamentos que uma grande maioria dos jovens não compreende, em especial a reencarnação, e que é um bálsamo para ele, e é o freio. Tem horas que ele para assim e a turma está indo no movimento e ele diz, não vou, porque eu sou reencarnacionista e não vale a pena. Esse momento aqui pode comprometer diversas reencarnações. E aí ele diz assim, puxa vida, se os jovens tivessem acesso a essas informações, como eu tive na minha infância, como muitos de nós tiveram, como esse mundo seria diferente? Eu acredito muito nisso, eu penso muito sobre isso hoje, que eu também sou conversa, né? Eu não nasci no espiritismo e eu tenho pouco tempo. E eu vejo hoje, né? 2023, sábado, dia 13, não sei que dia é hoje. 11, né? Não sei que dia é hoje. 11 de novembro de 2023. Hoje, eu tenho uma compreensão que se eu tivesse alguns anos atrás, com certeza a minha vida hoje seria outra. Porque eu teria evitado muitas escolhas que foram extremamente equivocadas e que hoje eu colho frutos porque plantei. Então, essa fé, que ainda não é inabalável, que ainda é um grãozinho de mostarda, que está ali tentando mover montanhas, tem me ajudado muito, porque tem me ajudado a superar situações dolorosas que eu tenho certeza, pelo ser humano que eu fui até ontem, eu não tinha estrutura para resolver da melhor forma, como hoje eu consigo. E isso me traz essa alegria. E assim, quando a gente está satisfeito com as coisas, a gente gosta de compartilhar. Hoje eu já entendi que o espiritismo não é proselitista e que eu não posso estar parando o povo na rua e dizendo, bora, vamos para casa espírita, bora ser espírita, que ser espírita é muito bom. Não é assim que funciona. O caminho evolutivo é individual e cada um segue o seu caminho. Então hoje eu tenho essa tranquilidade, eu tenho essa calma de saber que estamos no melhor caminho hoje. Hoje, conhecer, vivenciar, se esforçar para entender e fazer valer cada ensinamento que o Evangelho de Jesus nos traz, faz a diferença. Especialmente no nosso campo familiar, que é onde estão os nossos maiores desafios. E essa fé que hoje ainda é um grão de mostarda, mas que é uma atitude de esperança, e esperança eu acho que não está nos faltando, nós temos de sobra. O brasileiro deveria ter como sobrenome, né? Porque o brasileiro é esperançoso por natureza, né? E nós somos brasileiros, nós somos esperançosos. Então, que a gente possa refletir um pouquinho, buscar compreender no Evangelho o que fala sobre fé, o que Jesus falou sobre fé, os exemplos, que são inúmeros, e que a gente se coloque em alguma dessas situações e veja onde é que a gente pode melhorar e aonde é que a gente pode transformar esse nosso trabalho para que ele seja essas sementes de fé distribuídas na nossa caminhada, para que a gente possa, em algum momento, numa outra existência, num outro campo, colher essas sementes para que nossas próximas existências sejam extremamente mais equilibradas. Eu não tenho dúvida disso e eu gosto quando eu consigo compartilhar algo que eu realmente acredito com vocês. Que Jesus nos abençoe. Que possamos nesse momento serenar nossas mentes, nos colocando em sintonia com a equipe espiritual trabalhadora da nossa casa, com nossos mentores, nossos guias e protetores espirituais, com o nosso irmão Abdu, nosso dirigente,
e com todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que estão conosco nessa tarde, compartilhando, nos fortalecendo, nos ajudando a compreender esse processo, essa caminhada evolutiva. Rogando a Deus e ao Mestre Jesus muita força e coragem para que possamos superar todos os dias as adversidades. Sabemos que estamos num plano de prova e expiação e as adversidades são inerentes da nossa existência. E por isso rogamos, Mestre, derrama sobre todos nós os fluidos salutares que necessitamos, para que assim, fortalecidos nessa fé, que ainda é de um grão de mostarda, mas que sem sombra de dúvida será inabalável, possa nos mostrar o caminho que precisamos seguir. Que a tua presença amiga esteja sempre conosco e que a tua paz e que a tua harmonia nos envolva, para que assim sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Que assim seja.